Graça e paz, irmãos e irmãs. Eu quero te convidar para esse nosso início de culto, lembrando que a última vez que nós nos reunimos aqui para cultuar no domingo, se não me falha a memória, foi no dia 15 de março. Hoje é dia 30 de agosto, cerca de 5 meses e meio depois, nós estamos nos reunindo aqui, de uma maneira bem diferente daquela em que nos reunimos no dia 15 de março. Mas eu quero te convidar a se colocar de pé e curvar a tua fronte. Nós vamos falar com Deus nesse nosso início de culto, apesar dos cuidados que teremos. Não perca de vista a palavra bíblica que diz que Deus está conosco, que a presença de Deus nos envolve, que Deus é o Deus que nos envolve, mas também é o Deus que habita em nós. Pai, nós queremos te louvar nesse tempo, queremos te dar graças por tuas promessas que são maravilhosas para conosco. Queremos te louvar pelo teu povo aqui reunido na tua casa. Queremos te bendizer, ó Deus, por tudo que tens preparado para nós aqui hoje. Que nós saibamos desfrutar desse tempo, ó Pai. Que apesar das restrições com relação ao contato, à distância, mas que nós nos lembremos que não há distância para nos separar de Ti, que o Senhor habita em nós. E que o Teu nome seja engrandecido nesse tempo. Ó Deus, nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Quero convidar você então para louvarmos o Senhor. Todas as bênçãos de Deus
essa atitude de louvor. A palavra de Deus no livro de Josué, que nos relata essa experiência do povo entrando na terra e possuindo a terra. Também nesse mesmo livro de Josué, a Bíblia nos relata o momento em que o povo divide, reparte a terra. Porque Deus, quando nos dá algo, quando nos abençoa, tem em vista o exercício da nossa parte do compartilhar e do repartir. E essa é uma hora que nós nos lembramos disso, que Deus coloca bênçãos nas nossas mãos, que Deus estende a mão sobre nós, sobre a nossa casa, e Ele nos abençoa. Ele provê para nós todos os tipos de recursos. E mais do que prover, o desejo de Deus é que eu e você, à semelhança dele, aprendamos a compartilhar e a repartir isso, de modo que outras pessoas também sejam abençoadas e alcançadas pela graça e a bondade de Deus. E você terá a oportunidade de fazer isso, não agora, mas no término do culto, ao sair, você terá a oportunidade de deixar a sua oferta, você que trouxe, no gasofilaço que está lá atrás, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus gere em mim e você a cada dia esse desejo de querer compartilhar, repartir o que Deus tem posto na nossa mão. Amém, meus irmãos? Eu quero te convidar para prosseguirmos abrindo esse livro mesmo de Josué. Nós iniciamos uma série de mensagens cujo tema é promessas, e essa série de mensagens se baseia no livro de Josué, tendo em vista que Deus fez uma promessa lá para Abraão, e de Abraão para Moisés muito tempo se passou, foram mais de 400 anos. Ou seja, a promessa da terra de Canaã não se concretiza do dia para a noite. Isso foi uma das coisas que falamos domingo passado. Mas também lembrando você que no domingo passado nós falamos que Deus levanta pessoas para fazer cumprir as suas promessas. E isso é extraordinário,
porque Deus poderia muito bem fazê-las cumprir por Ele mesmo, sem necessidade alguma de usar qualquer tipo de meio, de instrumento ou de pessoa. Mas Deus escolhe Josué, assim como escolheu anteriormente Moisés, para fazer cumprir as suas promessas. Que coisa extraordinária! Deus vocaciona homens e mulheres falhos, limitados, como eu e você, para que pessoas tomem conhecimento de que Deus não é homem para mentir, para voltar atrás naquilo que disse ou que prometeu, mas que Deus é fiel, não deixa que as suas palavras caiam por terra, Ele as cumpre, e assim foi na vida do povo de Israel. E eu quero chamar a atenção hoje, ainda no capítulo 1, apenas para esse verso 2, mas depois a gente vai comentar outros versos que são importantes para nós, para que a gente não se alongue na leitura. Mas eu deixo desde já o desafio, o encorajamento. Eu quero te encorajar a ler o livro de Josué, pensando nesse tema das promessas de Deus. E por que é importante, irmãos, nós falarmos sobre promessas nesses dias? O que tem de importante? O que o tema promessas, o livro de Josué tem para nós, depois de, alguns vão dizer que o livro de Josué foi escrito aí cerca de 2.700 anos atrás. O que o livro de Josué com o assunto promessas tem a ver conosco? Porque promessa tem a ver com comprometimento, e nós vivemos um tempo que é marcado pelo oposto disso, pelo descompromisso. Ora veja, há um tempo atrás, você, quando pensava, por exemplo, num adolescente, você pensava em alguém cuja faixa etária ia de 12 a 17 anos, e é uma faixa etária para quem está vivendo a adolescência. Eu tenho filhos adolescentes, muitos aqui também os têm. É uma faixa etária extraordinária, como qualquer faixa etária da vida, tem a bênção, tem seus aspectos positivos e seus desafios. Agora hoje, gente que nem é da fé cristã escreve dizendo que a fase da adolescência mudou, não é mais de 12 a 17, agora para alguns é de 12 aos 40, para outros a adolescência acaba nos 50, para outros a adolescência não acaba nunca, porque as pessoas querem viver esse período das suas vidas, onde a característica mais forte não é o comprometimento. Elas querem que isso perdure por toda a vida, e aí muita gente vai deixando de abraçar qualquer experiência que soe como compromisso, como necessidade de honrar a palavra, de dizer, conta comigo. As expressões muito comuns nos nossos dias eu vou ver, vamos ver, quem sabe, talvez, pode ser, vamos ver como fica, vamos tocando, vamos vendo, vamos esperando. A expressão conta comigo, eu estou dentro, estamos juntos, é uma coisa comum, até surgiu estamos juntos no WhatsApp, né? Então, mas são expressões que são incomuns no nosso tempo, porque o tempo que vivemos é caracterizado pelo descompromisso. Mas o Deus que nós servimos, Ele faz promessas para nós, Ele se compromete conosco, e Deus faz promessas, se compromete e levanta pessoas, como Josué, para fazer valer, para fazer cumprir as suas promessas. Agora, como é que eu e você podemos ser um Josué na vida das pessoas? Você quer ser um Josué, irmão, na vida das pessoas? Amém? Amém? Se você quer ser um Josué, qual é o caminho? Qual é o caminho que Josué trilhou para ser esse que ajudou o povo a experimentar as promessas? Quando a gente pensa no Novo Testamento, qual é o caminho que eu e você somos chamados por Deus para trilhar, para que as pessoas experimentem a promessa? Não é a promessa de entrar numa terra, não é a promessa de obter coisas, mas é a promessa
de ser uma nova criatura em Jesus Cristo nosso Senhor, de ser aquela que usufrui da vida abundante. Primeira coisa que a gente encontra aqui no verso 2, que iremos ler, diz assim: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Se você ler Deuteronômio 34, você verá que o povo viveu 30 dias pranteando a morte de Moisés. Moisés, para lembrar você, para refrescar a sua memória, foi aquele que liderou o povo na saída do Egito, rumo à terra prometida, mas que vai visualizar a terra e não vai entrar. Moisés teve que conversar com Faraó, enfrentar a dureza de Faraó, enfrentar os desafios do deserto, a rebelião do povo. Moisés é esse líder que, conforme em Deuteronômio 34, diz no verso, por exemplo, no verso 10, que nunca se levantou em Israel um profeta como Moisés, que falava com Deus face a face, um homem que tinha tamanha intimidade com Moisés. Mas chegou uma hora, 30 dias o povo pranteando, o povo prostrado, Josué também prostrado, vivendo luto, quem sabe se questionando: e agora? Como é que vai ser? Nessa expectativa de ver Deus fazer cumprir as suas promessas. E às vezes nós vivemos isso, a gente fica esperando algum anjo, algum sinal, alguma coisa que nos dê confirmação, que nos dê certeza, algum milagre, algo extraordinário. E aí Deus diz para Josué algo extraordinário, ele falou: levanta, erga-te. Outra tradução diz assim: dispõe-te. A mesma palavra que o anjo diz para Elias, quando ele está abatido no deserto, prostrado no deserto, entregue, pedindo para si a morte. E Deus diz: levanta, Elias, que o caminho é longo, come e caminha, porque o caminho é longo, caminha até Betel. É a mesma expressão que Deus utiliza para Josué, porque se nós queremos ser um Josué na vida das pessoas, é preciso que nós nos levantemos. Não dá para a gente ficar se escondendo na sombra das pessoas, nas costas de algum líder. Não dá, chega uma hora que o filho tem que se levantar e dizer: agora eu vou buscar a minha experiência com Deus, eu não vou mais viver à sombra de meus pais. Tem uma hora que o irmão diz: agora eu quero caminhar, eu quero abençoar, eu quero ministrar pessoas. Chega de eu ficar com um bebezinho dependente do meu irmão, que vai me orientar o tempo todo, dizer o que eu tenho que fazer o tempo todo. Agora eu quero me levantar, eu quero amadurecer. Agora eu não vou lá para o irmão para ele dizer para mim: olha, Deus está te falando isso. Agora eu vou para o meu quarto, eu vou derramar minha alma diante de Deus, eu vou aprender esse caminho, eu e Deus, Deus e eu, onde Deus me ministra lá no meu quarto secreto, onde eu abro a Bíblia, eu medito e as palavras da Escritura começam a saltar como revelação de Deus. Elas entram no meu coração, elas me aquecem, elas me fazem levantar como um gigante para enfrentar os desafios que estão diante de mim, e eu sei que são meus, não são dos outros, e eu haverei de encarar cada desafio. Essa é a ideia. Deus quer que Josué se levante, e é um desafio enorme, porque agora Josué vai ter que substituir Moisés. O povo, quando Moisés liderava, ficava olhando para o Egito e reclamando que a comida que Deus dava no deserto não era de boa qualidade, muito melhor era a comida que comiam no Egito. Agora Josué vai enfrentar um desafio diferente, porque agora, na medida em que for caminhando, não sabemos se isso passou pela cabeça de Josué, mas o povo vai olhar e dizer: Josué, então, né, que saudade de Moisés. Moisés que era um bom líder. E tempo bom, quando Deus falava face a face com Moisés, e Moisés vinha ministrar para nós, Josué. Então Josué vai ter que lidar com isso. Agora, se a gente quer levar pessoas para entrar e usufruir das promessas de Deus, nós precisamos
nos dispor e não podemos ficar nos atendo muito ao tamanho dos desafios que virão. Nós precisamos nos erguer, nos levantar, porque é através de nós que Deus quer levar pessoas aos pés da cruz de Cristo, através de mim e de você. Eu me lembro daquela história de uma mulher vivendo numa cidade onde uma enchente, por conta de uma chuva forte, a água do rio, começou o rio a transbordar, a água do rio entrou na cidade e aquela mulher foi abordada pelos vizinhos, vamos sair, e ela disse, não, Deus vai me salvar. E a água começou a subir, veio gente de barco, e ela subiu na mesa, arrumou os lugares mais altos e subiu no interior da casa, e alguém passou na porta e disse, vamos, e ela disse, não, Deus vai vir para me salvar. E a água foi subindo, ela deu um jeito, foi para o teto da casa, veio um helicóptero, e ela diz, não vou, porque Deus vai vir me salvar. E aí diz a historinha, né, que ela morreu, chegou lá no céu e foi perguntar, mas Deus, eu estava esperando, o Senhor deixou eu morrer, eu estava esperando que o Senhor viesse me salvar. E aí Deus teria dito, pois é, mas eu mandei uma pessoa quando a água estava baixa, quando subiu mais um pouco eu mandei alguém de barco, e quando a água estava no teto da casa eu mandei até um helicóptero para te salvar, mas você não quis. Às vezes nós estamos esperando uma resposta de Deus, né? E quando a gente olha, por exemplo, para o capítulo 31, algumas coisas que Josué, irá ouvir sobre ter coragem, sobre, por exemplo, Deus está contigo, não te desampara. Deus já havia falado isso com Josué através de Moisés. Se você olhar em Deuteronômio 31, verso 7, Moisés chamou Josué para uma conversa, e nessa conversa Moisés disse assim para Josué, na presença de Israel, ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor sob juramento prometeu dar aos teus pais, e tu os farás herdá-la. E aí prossegue, ou seja, não foi um anjo, ainda que pudesse ser, mas não foi um anjo que apareceu para Josué. Tem algumas coisas que Deus já havia dito para Josué, por meio de Moisés mesmo, antes que Moisés morresse. E aqui agora parece que Deus vai lembrando isso para Josué, e diz, levanta-te. Então, se você quer ser instrumento nas mãos de Deus para que pessoas usufruam de promessas, se levante, se dispõe. Segunda coisa que esse texto mostra para nós é a expressão comum, no verso 7, no verso 9, no verso 18, que diz assim, no verso 6, perdão, ser forte e corajoso. A palavra de Deus vai dizer assim, ser forte e corajoso. E essa expressão, ser forte e corajoso, vai aparecer no verso 9, ser forte, e corajoso. E lá no final, quando Josué está conversando com o pessoal, os gaditas, os rubenitas e metade da tribo de Manassés, eles vão dizer para Josué também, lá no fim do 18, ser forte e corajoso. Por que ser forte e corajoso? Porque você deve se lembrar que em um momento Moisés enviou os espias para olhar a terra. E quando os espias retornam, eles retornam dizendo que a terra é habitada por gigantes, que aos olhos desses homens, o povo de Israel era como gafanhotos. Ou seja, quando a gente pensa numa promessa que Deus fez, não se trata de algo fácil de se possuir, não se trata de ocupar uma terra de ninguém. Trata-se de entrar numa terra que era habitada, numa terra habitada inclusive por gigantes. Josué teria o desafio, por exemplo, de atravessar o Jordão, que não era fácil, com todo aquele povo. Enfim, o desafio de substituir Moisés. Aí Deus diz, ser forte e corajoso. Você precisa ter coragem. Quando a gente olha, por exemplo, para o verso 3, e é um verso extraordinário, talvez a gente não pensa, por exemplo, diz lá, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Todo lugar, Josué, que você pisar a planta do seu pé, é teu.
É isso que Deus diz. E a gente lê esse versículo e pensa: então, onde eu pisar a planta dos pés é meu, né? Se eu quero comprar um lugar, eu pisei a planta dos pés, eu orei, Deus vai me dar. Algumas pessoas começam a ver assim, mas o que Deus está dizendo é referente à promessa. Ou seja, Josué, eu prometi essa terra, e na medida que você passar o Jordão e for pisando na terra, eu vou dar a terra. O que Deus está dizendo? Em outras palavras, Josué, você precisa ter coragem de pisar na terra, de encarar os gigantes da terra, de atravessar o Jordão. Você precisa ter coragem de encarar de frente os desafios dos habitantes da terra e coisas que você nem sabe ainda sobre a terra, mas que você verá. Então, coragem. Às vezes nós imaginamos que as promessas de Deus vão se cumprir de uma maneira tão sem obstáculos, tão sem gigantes pela frente, tão rapidamente, tão instantaneamente. Mas a experiência de Josué diz que se nós não formos fortes e corajosos, nós não seremos nas mãos de Deus instrumentos para levar pessoas à promessa. Agora tem um versículo que esse texto me faz lembrar, lá em Provérbios 24, verso 10, um verso interessante que diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, pequena é a tua força. Ou seja, nos dias difíceis, nos dias de tribulação, nos dias de aflição, é que a nossa força se mostra, o tamanho da nossa força aparece. O tamanho da nossa força não aparece nos dias tranquilos, ensolarados. O tamanho da nossa força aparece quando nós nos deparamos com gigantes, quando nós nos deparamos com dias sombrios, com dias maus, com dias onde vivemos sob o vale da sombra da morte. É nesses dias que o tamanho da nossa força se revela, e Deus quer que Josué seja um homem cuja força não seja pequena, e para isso você precisa ter coragem, porque muitos de nós, quando nós nos deparamos com alguns desafios, assim como muitos que foram chamados nas Escrituras, nós recuamos, e de repente deixamos de pisar na terra, deixamos de usufruir da terra. Alguém descreveu bem as promessas de Deus, dizendo o seguinte: em Cristo, irmãos, nossa vitória está garantida. Em Cristo, a promessa de Deus está garantida. Agora tem uma coisa: nós teremos que travar todas as batalhas, e nós sentiremos as dores que todos aqueles que travam batalhas sentirão, inclusive a sensação de estar perdendo a batalha, inclusive a sensação de estar praticamente derrotado na batalha. Mas só aquele que dá passos e que trava as batalhas da fé é que vai possuir, se apropriar das promessas que o Senhor fez para nós em Cristo. Em Cristo nós já temos a vitória. Agora o que resta para nós é travarmos cada batalha. E na batalha, às vezes a batalha nos mostra que nós estamos naufragando, sucumbindo. Alguns vão desistir, outros vão prosseguir. Esses que prosseguem, a semelhança de Jesus, quando diz: aquele que perseverar até o fim é que vai usufruir da salvação. Então Josué é chamado para ser forte e corajoso. Agora tem uma outra coisa: Josué, para levar pessoas, levar o povo para a promessa, assim como eu e você, para levarmos pessoas para o Evangelho de Cristo, Josué vai ter uma conversa. Ela começa no capítulo 10 aqui. Josué reúne os líderes, mas depois eu quero chamar a atenção para o verso 14, quando ele vai conversar com 2,5 tribos de Israel: os Rubenitas, os Gaditas e os de Manassés, e meia tribo de Manassés. E aí o verso 14 diz que ele vai lá pedir ajuda. Essas 2,5 tribos
já estavam estabelecidas aquém do Jordão. Aquém do Jordão. Elas já estavam estabelecidas e acomodadas ali. Mas Josué vai pedir ajuda, porque ninguém usufrui ou ajuda outros a usufruírem das promessas de Deus sozinho. A fé não é vivida sozinho. Jesus, quando envia os discípulos, envia de dois em dois, porque a fé não é vivenciada solitariamente. E Josué entende isso, vai pedir ajuda para os irmãos. Agora olha que interessante, lá no verso 16 a 18, nessa conversa de Josué com essas 2 tribos e meia, olha o que o pessoal diz para Josué, verso 16: então responderam a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares iremos. Olha que interessante, Josué, tudo que você ordenar nós faremos, e aonde quer que nos enviares nós iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Interessante isso. É interessante como que o povo dessas tribos se dispõe a ajudar a Josué, e eles se comprometem, eles fazem aliança. Ou seja, Josué, conta com a gente. Nada, meus irmãos, nada de gracioso pode acontecer na nossa vida sem comprometimento. Nós temos vivido um tempo onde a gente confunde graça como sinal de descompromisso, como sinal de nunca dizer conta comigo, de sempre condicionar as coisas. Mas a graça de Deus é o maior sinal do compromisso profundo e do alto preço que foi pago por mim e por você. E Deus, quando se compromete, quando Jesus está ali sendo traído, ele vai, antes de ser entregue, ele vai para o Getsemane, ora, Judas se achega, ele o beija no rosto, ele é entregue, ele se compromete até o final. E no final, lá na cruz, ele diz: Pai, está consumado. Isso é compromisso. Compromisso com a missão que o Pai o entregou para realizar. Compromisso comigo, com você. Compromisso com os discípulos que caminharam com ele. Compromisso com os profetas que profetizaram antes de Jesus vir e que profetizaram a sua vinda, que profetizaram a restauração de Israel e profetizaram o Deus que queria libertar a humanidade. Esse é o compromisso. Agora, um Deus que se compromete assim não vai nos chamar para outra coisa que não seja nos comprometer também. O mundo de hoje precisa de pessoas que, tocados pela graça de Deus, um Deus extremamente, radicalmente comprometido conosco, de gente que se levante e diz: um Deus tão comprometido assim, só me resta responder: eu também me comprometo, Senhor. Agora, esse compromisso dessas tribos com Josué mostra para mim e para você que compromisso com Deus tem que desdobrar em compromisso com as pessoas. Se eu estou comprometido com Deus e não estou comprometido com mais ninguém, esse compromisso não é legítimo, é um compromisso vazio, porque a Bíblia já diz que o amor a Deus desdobra em amor ao outro, amor ao próximo. Portanto, eu quero te convidar a se colocar de pé, e o Ministério de Louvor vai entoar no canto, e depois nós vamos orar. Você que deseja dizer: Senhor, o Senhor se comprometeu tanto comigo, o Senhor nunca deixou de estar comprometido comigo, eu quero me comprometer também, eu quero renovar meu compromisso contigo, eu quero renovar o meu compromisso no meu casamento, eu quero renovar o meu compromisso como membro dessa igreja, eu quero renovar, lembra dos compromissos que você assumiu no altar quando você foi recebido? Eu quero renovar os meus compromissos assumidos como integrante de um ministério, como líder. Eu quero renovar o meu compromisso com o Pai,
como mãe, como esposa, como filho. Quero renovar o meu compromisso como servo de Deus nessa cidade chamada Ribeirão Claro. Quero renovar, Senhor, o meu compromisso. Se eu nunca tive, hoje eu quero ter, em nome de Jesus. Nós pensamos que o Senhor poderia realizar na vida delas, ó Deus, cumprir as suas promessas sem a nossa participação, sem a nossa cooperação. Mas o Senhor é esse Deus que quer nos dar o privilégio, que quer nos dar a graça, que assim como deu a Josué e a Moisés, de participarmos, ó Deus, dessa obra, do Senhor fazer cumprir as promessas do Senhor para essa cidade, do Senhor fazer cumprir as promessas do Senhor para nossa casa, do Senhor fazer cumprir as promessas do Senhor, ó Deus, para nossa vizinhança, para o bairro onde nós estamos plantados e inseridos. Portanto, Deus nos levanta nessa hora como um verdadeiro Josué, como alguém que se levanta, como alguém, Deus, que se dispõe, como alguém, Senhor Deus, que se esforça,
se levanta crendo que no Senhor nós somos fortalecidos, e o Senhor nos dá espírito de coragem, de ousadia, de intrepidez. Louvado seja o teu nome, Espírito Santo de Deus. Nos levanta, Senhor, para vermos aqueles com quem podemos contar, que serão nossos ajudadores nessa caminhada, homens e mulheres que farão aliança conosco, que vão se comprometer conosco, porque antes se comprometeram com o Senhor. Espírito Santo de Deus, envolve a nossa vida nesse tempo, nessa hora, Senhor, porque o Senhor se comprometeu demais conosco. O Senhor pagou um alto preço. A graça que usufruímos é sinal de um compromisso radical, um compromisso que implicou na morte de um homem inocente. Esse homem era mais do que um homem, era Deus que se encarnou e se fez presente no nosso meio. Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos dê a graça de, nesse tempo, com sinceridade, de dizer: Pai, nós queremos nos comprometer também. Pai, nós queremos nos comprometer com a Tua obra. Pai, nós queremos nos comprometer com as vidas. Senhor, nós não queremos servir um Deus ao qual nós buscamos simplesmente para nos dar bem na vida. Nós não queremos um Deus que é uma espécie de Aladim da lâmpada para vir cumprir nossos desejos e vontades. Nós queremos servir um Deus que se comprometeu conosco e que nos chama: filho, comprometa-se. Filho, eu estou te chamando. Filho, filha, eu estou te vocacionando. Você será um Josué na vida das pessoas à sua volta, e eles haverão de passar o Jordão e entrarão na terra que eu tenho prometido. Deus, nos dá a graça de ver nessa cidade muita gente usufruir das tuas promessas. Deus, e nós temos a grata experiência de participarmos com o Senhor, de cooperarmos com o Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe nessa caminhada. Louvado seja o teu nome. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor renove a palavra dele no seu e no meu coração. Que ao chegar em casa e durante essa semana, quem sabe você, no seu quarto, lendo a palavra, pare para pensar sobre os compromissos que você assumiu na sua vida, na sua caminhada. Eu revisitei alguns compromissos que eu assumi, e eu tenho orado pedindo: Deus, me dá graça para renovar esses compromissos. Nós somos tão afetados pelo mundo descompromissado, mas que Deus renove a minha vida e a sua vida, a fim de nós dizermos: Senhor, eu quero me comprometer de novo. Senhor, eu quero não medir esforços quando a coisa envolve o teu nome, que é nome sobre todo nome, é nome que só gera salvação, nunca opressão, doença, morte, mas salvação. Eu quero me comprometer de novo, eu quero lembrar qual foi o compromisso que eu assumi com o Senhor, que eu abri mão por conta de algumas circunstâncias, por conta de alguma coisa qualquer. Eu quero me lembrar o tanto que o Senhor se comprometeu e se compromete comigo a cada dia, para que eu seja constrangido e dizer: Deus, o que o Senhor me pede é nada comparado àquilo que tu fizeste por mim. Que Deus te abençoe. Com o amor de Deus, o Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e que toda consolação e vida que vem dos céus, e paz abundante, alegria abundante e completa, se derrame sobre a tua vida e a tua casa. Que o Senhor te fortaleça nos desafios dessa semana, que diante dos percalços, das dificuldades, você continue firme e forte, sendo um Josué, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que seja assim hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e você vá na paz.